leve, Tiago. Amém. Que Ele continue a nos levar, né? Não faz muito tempo, né? Foram alguns anos só, né, Tiago? A gente é super novo, não pense que nós somos velhos, não. Foram alguns anos atrás só, mas como o Tiago bem disse, Deus nos surpreende, né? Nós não imaginamos, mas quando nós temos a coragem de nos deixar levar por este vento, é um vento impulsionado do amor de Deus, que tem um desígnio benevolente sobre cada um de nós nos surpreendemos. E quem sabe você que está aqui hoje no Rincão, você que está em casa também, eis o momento de você ser surpreendido, acordado, chamado, provocado, porque afinal de contas estamos no provocação. E esse sentido dúbio, ele é muito feliz quando foi escolhido esse título para este encontro vocacional, provocação. É para provocar mesmo aquilo que já está dentro de nós. Porque chamado é assim, nós já nascemos com ele. O que acontece é que no passar dos anos, no passar do tempo, nós vamos percebendo aquilo que já está dentro de nós. É como uma semente que foi lançada. Claro que por vezes a gente precisa tirar alguns entulhos que estão encobrindo, impedindo de que a gente veja qual é a vontade de Deus para nós. Mas quando nós vamos nos abrindo, e principalmente quando nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos tendo mais clareza, e nós vamos começando a entender o para que Deus me fez, o para que Deus me criou, onde Deus quer que eu viva, qual o chamado que Ele me tem, desde sempre, qual é o desígnio de amor, porque para mim chamado é isso, é um desígnio amoroso, benevolente de Deus. Deus é esse Pai que planeja, que pensa em cada filho na sua individualidade, na sua particularidade, tem um plano de felicidade. Não é assim com os nossos pais? Quem é pai aqui, ou mãe? Levanta a mão. Você planeja ou não planeja algo bom para os seus filhos? Você não pensa que ele deve ter uma boa faculdade, ele deve ter bom estudo, um bom trabalho, uma boa família, é ou não é? Isso é próprio de um pai. E o nosso Pai do céu, quanto mais quer o nosso bem. Nosso Pai do céu, Ele também se preocupa e pensa em cada um de nós e coloca um plano de amor, coloca um chamado, portanto coloca uma vocação. Todos nós temos vocação, isso é fato. A maneira como nós correspondemos ela, isso difere. Mas todos nós somos vocacionados e a vocação universal é a santidade. Eu e você somos chamados a ser santos. Eu e você somos chamados a amar. Porque o santo ama, e aquele que ama se santifica. Então, eu e você temos esse chamado, está em nós. Agora, o que a gente faz aqui é descobrir onde Deus quer que eu corresponda e vivencie essa minha vocação original. É em um carisma específico, como é o caso da Canção Nova, do qual nós vamos aprofundar ainda mais agora no conhecimento dele? É em outra realidade, em outro carisma, em uma congregação? Ou quem sabe seja no seu cotidiano, você que é chamado a ser pai e mãe de família, e ali você se santificar, e também levar os seus filhos para Deus com essa missão nobre e bela. Afinal de contas, todos os chamados, todas as vocações nasceram do matrimônio, de um padre, de um celibatário, de um religioso, de uma religiosa. Partiu dessa vocação fundamental que nós temos, né, que é o matrimônio, todos somos chamados. O padre não deixa de ser chamado ao matrimônio. O que acontece, ele tem um chamado sobrenatural, ele não nega a sua masculinidade, não nega a sua paternidade, ele vive numa outra dimensão, né, Padre Sóstenes? Nós não negamos, porém temos um chamado sobrenatural, que Deus escolhe, que Deus chama. E quem Deus escolhe, quem Deus chama? Os melhores, os mais santos? Não, esse não é o critério de Deus para a escolha, e a gente vai ver isso pela palavra de Deus. Já fui apresentado, eu me chamo Tiago, estou na comunidade Canção Nova há 9 anos e meio, feliz e realizado, porque é feliz quem realiza a sua vocação. E sou celibatário, estou me aproximando agora do meu compromisso definitivo, de ser totalmente de Deus, por um chamado. Queria ser pai, queria casar, continuo querendo, porque dentro de mim esse desejo ele é vivo. Porém, um chamado maior me foi feito, e eu acolhi. Então eu abro mão do casamento para me ofertar inteiramente a Deus, entregar minha vida, toda a minha capacidade de amar, me ofertando pelos outros. O celibatário que é chamado a ter esse coração indiviso, ele não divide com ninguém, para poder dar ele inteiramente para cada pessoa. O celibatário é chamado a não se prender a alguém,
mas ser para todos. Por causa do quê? Por causa do reino dos céus. É por causa disso. O celibatário aqui nesta terra, ele sinaliza e antecipa aquilo que um dia todos nós viveremos no céu, quando formos plenificados no amor de Deus, onde seremos tudo em Deus. Chamado para todos? Não. Para alguns? Sim. Por isso eu hoje faço esse caminho dentro da comunidade Canção Nova, porque desde os inícios foi assim. Deus pensou nesta diversidade para a Canção Nova, com os diferentes estados de vida. Temos os casados, caso aqui do Tiago, do Flávio que está aqui. Temos os solteiros, aqueles que estão descobrindo a sua vocação. Temos aqueles que estão namorando na comunidade, como o caso da Patrícia que está aqui. Temos os sacerdotes, o Padre Sóstenes está aqui. Temos os seminaristas, temos os celibatários. Essa diversidade que faz com que a Canção Nova seja ainda mais bela e ainda mais rica. Será que Deus te chama a isso? Será que Deus te inquieta para você também entregar a sua vida? Pega comigo a palavra de Deus. O Tiago, de maneira inspiradora, já citou e vai de encontro a essa palavra que Deus me deu e que, claro, é o tema do nosso encontro de hoje, do Provocação, que está em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Amém? Nos diz assim: ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu-o. Depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. E depois aprender o que significa: misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos aqui diante da eleição, da vocação de São Mateus. São Mateus, que estava no seu cotidiano, sentado lá na coletoria de impostos, um trabalho não tão bem visto pela população, porque eles eram considerados os exploradores do povo, portanto, que tiravam o dinheiro do povo, de maneira muito injusta, por vezes. E foi este Mateus que Jesus chamou. E eu começo a me perguntar e lanço esse questionamento para você também: que critérios de escolha Jesus teve? Que critérios de escolha Deus tem para chamar alguém? Se nós fôssemos só pela lógica humana, ele não era o cara mais bem visto da praça. Ele não era um exemplo. O trabalho dele não parecia tão digno. Mas foi esse que Jesus olhou, chamou. E a palavra nos diz o quê? Que Mateus se levantou e seguiu. E depois Jesus justifica dizendo que ele não veio para os que têm saúde, mas para os doentes. Ele veio para os pecadores. E Jesus chama assim pecadores. Porque se não fosse assim, eu não poderia estar aqui falando para vocês. Deus escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. Porque são melhores, repito, não. É por um desígnio. Nós não podemos classificar. E até mesmo o chamado é difícil de se entender. É aquela voz que chama, mas que você não ouve. Nossa, eu sinto um chamado, algo dentro de mim me inquieta, eu não sei, eu sinto alguém me chamando, essa voz de Deus dentro de mim, mas como é essa voz? Não sei. Mas só percebe, só entende quem é chamado, é ou não é assim? Quando Deus nos chama para algo, gera essa inquietude interior, foi assim comigo. Eu tinha apenas 14 anos quando tive o meu encontro pessoal com Deus, a minha experiência. E a partir desse momento eu tive o grande desejo de me entregar totalmente a Deus.
Eu tive tanta sede de Deus após conhecer e perceber que Ele era a fonte verdadeira do amor, que eu tanto buscava e procurava, e de que os vazios do meu coração foram preenchidos quando eu me deparei e tive essa trombada com Jesus, como bem o Padre Jonas gosta de usar, e usava este termo para os jovens, essa trombada que foi capaz de fazer com que eu acordasse para a vida e percebesse que existe um Deus que me ama e que também estava me chamando para algo. Então, com 14 anos, também eu conheci a Canção Nova através de uma vinheta. Olha que interessante. Era uma vinheta onde mostrava, bem curta, mostrava aqui os bastidores da Canção Nova, a vida dos missionários, os missionários rezando, os missionários trabalhando. E quando eu vi aquela vinheta, até a música, que para mim é a minha música de vocação, Consagrado para Amar, tocava esta música e eu via a imagem daqueles missionários, meu coração começou a bater de uma maneira diferente, intensificava as batidas, um desejo profundo, é como que se eu visse e olhando, eu entendesse que a vivência deles traduzia o anseio que eu trazia dentro de mim. Falei, peraí, eu acho que é isso. Logo que eu tive um encontro com Deus, aí eu queria beber de Deus de todas as formas. Eu comecei a assistir muito Vida de Santos. E quando eu via a entrega daqueles santos que iam para a clausura, eu ficava encantado, fascinado. Eu falava, meu Deus, é assim que eu quero ser. Todo de Deus, eu vou para uma clausura e vou ficar lá, porque eu quero ser de Deus para sempre, sempre, eternamente de Deus. Claro, uma boa empolgação, entusiasmo, que é muito bom. Depois isso foi amadurecendo. E aí eu tive essa provocação através dessa vinheta e mandei minha primeira carta para a Canção Nova com 14 anos de idade. Pensa, um moleque. Como diz lá na minha terra, um piá, um menino. E foi dessa forma, escrevendo, e me explicaram, que existe também, existe a empolgação, existe aquele ardor, aquela inquietude, mas tudo é na ordem, a gente faz um caminho vocacional, Eu não arrumo minhas coisas, venho para cá e pronto, é assim, não, Deus é organizado, o Espírito Santo é organizado, por isso existe um caminho a ser trilhado de discernimento. E eu comecei a fazer esse caminho, ou melhor, com 14 anos eu tive que esperar chegar à idade certa, com 18 anos comecei a fazer o caminho, e depois eu fui me encontrando, comecei esse namoro com a Canção Nova, entre aspas, porque é assim que acontece, essa aproximação, onde você vai conhecendo, e na medida que você vai conhecendo, você vai percebendo que aquele carisma corresponde aos seus anseios profundos, de desejo que você tem de vivência, é dessa forma, e na Canção Nova o que me chamava a atenção era perceber a radicalidade da entrega, a vivência fraterna, a unidade que eu percebia naqueles membros que estavam ali para ser só de Deus, e totalmente de Deus, inteiramente de Deus. Comecei a estudar, fiz minha faculdade, na faculdade também com ela veio os meus outros planos, os meus sonhos, os meus desejos, a gente se projeta, isso é normal, e aí chegou num momento bem decisivo, onde eu precisei então encarar e decidir, se eu preferiria seguir os meus desejos, os meus planos, que não eram ruins, eram bons, ou se eu abrir a mão deles por um chamado maior, e Deus me respeitou, sempre Deus respeita, chamado nunca é uma obrigação, não é uma imposição, é na liberdade que eu escolho corresponder esse chamado. Aí eu pude, terminando minha faculdade, eu nunca falei isso para o meu pai, mas eu lembro, eu estava terminando a minha faculdade e minha irmã estava entrando na faculdade. Como minha faculdade foi paga e puxada pelos meus pais, quando terminei, estava na época de eu vi na franqueza do meu pai, num dia sentado lá, ele me disse assim, nossa, agora que eu ia contar com a sua ajuda, você está indo? Nossa, ali eu precisei fazer, uma cara assim, uma cena, senti um nó na garganta, e ali eu comecei a fazer os cálculos. Aquilo que o Alexandre disse antes, partilhando que a Luzia Santiago, nossa cofundadora, a nossa mãe espiritual aqui fez, todos nós somos chamados a também fazer. Eu preciso fazer os cálculos. E ali eu precisei viver uma experiência de abandono, porque não existe correspondência de vocação sem abandono e sem fé. É sempre um passo de fé. Tiago, você teve 100% de certeza que era isso? Não. Eu tive muitas evidências, sinais concretos de Deus. Só que a nossa vida cristã sempre vai ser permeada, impulsionada e conduzida pela fé, e também na correspondência de uma vocação. Então eu me abri, e ali disse, acreditando que eu vou, mas Deus vai cuidar dos meus. E foi isso que eu fiz, e eu vim, e eu comprovei. Deus até hoje está cuidando deles. Jesus está fazendo muito mais do que eu faria se eu estivesse lá, tenho certeza disso.
Então você que está aqui, quem sabe, você que nos acompanha, está muito inquieto e preocupado em como corresponder, o que será da minha vida, o que será dos meus. Sim, Deus permite você fazer todos esses questionamentos e os faça. Porque uma escolha sempre porta uma renúncia. Toda escolha porta uma renúncia. Você não vai conseguir abraçar o mundo e viver tudo. Então eu preciso estar aberto para escolher aquilo que Deus me chama. Então, se você está inquieto, você está aí na sua casa, ou você está aqui, quem sabe, com o seu coração também batendo um pouco mais forte, saiba, não tenha medo de dar o passo. Não tenha medo em dizer o seu sim. Tiago, então, na Canção Nova é um mar de rosas, que beleza, que todo mundo é santo, todo mundo reza, que beleza, precisa ver, só falta pôr a auréola e canonizar todo mundo. Não. A Canção Nova não é um mar de rosas, a Canção Nova também tem espinhos. Sabe por quê? Porque a vida cristã é assim. Quem quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Aqui na Canção Nova também tem a cruz, ela não desaparece. Qual que é a diferença? Somos unidos por um mesmo chamado, temos a disposição e a abertura de viver este carisma porque somos chamados, e juntos nós estamos caminhando, em diferentes graus, não dá para generalizar. Todo mundo da Canção Nova está na mesma intensidade de conversão, todo mundo da Canção Nova está no mesmo progresso espiritual. Não, nós somos diferentes. Mas nós fomos criados para vivermos juntos. Somos uma comunidade, vivemos em comum. E juntos nós vamos nos ajudando, uns aos outros. E às vezes atrapalhando também, né? Porque às vezes a gente consegue atrapalhar os outros. Mas aquele que quer ser santo, utiliza-se de todas as coisas que lhe acontecem como meio para se santificar. Meu irmão, se você quer vir para a Canção Nova, se você sente esse chamado, queira vir para ser santo. É isso que o Padre Jonas, desde sempre, disse e continua a dizer, em palavras e com a vida, ou santos ou nada. É a santidade. Eu estou aqui para ser santo. Dentro do carisma Canção Nova. Deste carisma belo e lindo que Deus criou, que veio do coração de Deus, foi colocado no coração do Padre Jonas, compartilhado com vários que são chamados. Você tem dúvida de que a Canção Nova seja uma obra de Deus? Tem ou não tem? Não, as evidências mostram, né? Se conhece a árvore pelos frutos. E olha quantos frutos a Canção Nova tem produzido. Será que Deus te chama a fazer parte deste cacho, desta forma de vida? Entendendo que na Canção Nova, né, existem essas duas formas de pertença, aqueles que fazem parte do núcleo, portanto que vivem integralmente aqui, saem das suas casas e vivenciam aqui, depois de um caminho de discernimento, como também aqueles que são chamados ao segundo elo. Por vezes são pessoas casadas, que têm a sua família, que têm o seu cotidiano, porém fazem parte, portam este carisma, e vivendo e santificando as realidades do mundo, tendo a sua casa, tendo o seu trabalho, vivem na sua realidade, mas fazem parte da comunidade. Nessas formas de pertencer ao carisma. Será que Deus te chama? Mateus deu a sua resposta. Foi e seguiu. Foi fácil? Não. Ele foi criticado, ele não foi compreendido, mas ele deu a sua resposta. Ele encontrou a sua vocação. Você já encontrou a sua vocação? Pode ser que hoje você já é casado? Sim, você já está concretizado no seu estado de vida. Agora caminhe e se aprimore nele, se santifique nele, dê um novo sentido nele, leve o seu esposo para o céu, leve sua esposa para o céu, leve os seus filhos para o céu, o filho leve os seus pais para o céu, faça de tudo, seja santo onde você está, corresponda à sua vocação, com alegria, sabendo sim da dor, da renúncia, da oferta que existe e é própria. Onde Deus te quer? Não tenha medo de se questionar. Quem se questiona está buscando resposta, quer encontrar uma resposta. E aqui nós estamos apresentando aquilo que é o carisma Canção Nova, para que você, conhecendo ele, você perceba, quem sabe você se identifique. Como bem disse o Alexandre, nós estamos no ano celebrativo aqui, celebrando os 40 anos do chamado, onde o Padre Jonas, claro, respeitosamente, né gente, é Monsenhor Jonas, mas carinhosamente nós chamamos de Padre Jonas, que é assim que nós o conhecemos, Padre Jonas Abib.
Este homem que foi ousado e que graças ao sim dele outros vieram, a começar do sim da Luzia que lá estava. Essa mulher que fez as contas, e fazendo as contas, deu a sua resposta e permanece. É lindo de ver, gente, os novos chegando na comunidade, aqueles membros mais antigos, a começar do Padre Jonas, da Luzia, do Eto, todos os primeiros que vieram com eles, estão ali. E a fecundidade deles é tão grande que os novos estão chegando, estão vindo e dando continuidade à missão, e o carisma não para, é vitalizante, é contagiante, e Deus continua a chamar. Então queira conhecer a Canção Nova se você sente inquietude, queira saber do que se trata, chega mais perto, chega junto, e se prepare para ver tudo aquilo que há de belo, mas também das fragilidades, porque aqui existem pessoas humanas, que estão lutando, mas que caem, que erram, mas são chamadas, têm o mesmo carisma, o mesmo chamado. E quando a gente fala de Canção Nova, o Padre Jonas, nos nossos documentos, ele vai definir que a Canção Nova, ela é uma obra de Deus. E que toda obra, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade, ela tem um para que de existir. E para isso ela precisa ter uma estrutura. Pensa comigo aí em uma obra material, uma casa. Um engenheiro ele vai planejar o que? A estrutura dessa obra. Bem, qual que é a obra? É uma casa. Ok? Qual que é a estrutura? O que ela vai precisar? Vai precisar de fundamentos, vai precisar de parede, vai precisar de teto. Qual que é a finalidade da casa? As pessoas morarem ali. Pessoas vão habitar. Traduzindo agora para a nossa realidade, a Canção Nova ela é uma obra de Deus. E o Padre Jonas ainda vai dizer nos nossos documentos, não é uma obra qualquer, é uma obra-prima de Deus. Que, portanto, tem também uma estrutura. Tudo aquilo que você vê na Canção Nova, essa estrutura grandiosa, os meios de comunicação, tudo isso é uma estrutura necessária para que esta missão a qual Deus confia para a Canção Nova se concretize, se realize. Só que sabe o que é o belo? As grandes estruturas chamam a atenção. A obra chama a atenção, a obra material chama a atenção. Mas a obra mais esplêndida e louvável é aquela que acontece no coração de cada homem que passa por aqui. De cada pessoa que está aqui. De você que está aí sentado, de nós que fomos chamados. Essa é a maior e grandiosa obra que nós podemos ver na Canção Nova. Pessoas sendo transformadas. Homens novos, mulheres novas. Vindo para fora, crescendo, amadurecendo, fazendo uma experiência com Deus e se tornando pessoas novas, para um mundo novo. Essa é a beleza da obra. Então por isso é preciso nós entendermos que quando Deus pensou na Canção Nova, Ele pensou não para que a Canção Nova fosse um enfeite no mundo, mas para que ela cumprisse uma missão. E o Padre Jonas vai nos dizer que é como uma semente viva, está impressa na missão, a missão está impressa na obra. Portanto, ela vai se desenvolvendo. A Canção Nova ela tem uma missão própria. O que é um carisma? O que é esse carisma? O que é esse dom? Onde num determinado tempo da história, Deus suscita um dom, um carisma, para socorrer as necessidades de um povo. A Canção Nova hoje, ela tem uma parcela de contribuição na igreja, no mundo. Ela não é a única. Ela está ao lado de outras, mas existe uma parcela que é dela. E que se a Canção Nova não cumprir, outro não vai cumprir, porque Deus pensou nesse carisma com esta missão para alcançar e para atingir este povo. Então é preciso que a Canção Nova faça o seu papel. Esta Canção Nova que é feita como obra, que tem os seus meios, mas que é feita de pessoas. É uma obra viva, não é só material. É viva, é feita de gente, é feita de oferta. Existe uma pregação do Padre Jonas bem antiga, mas que é tão impactante, eu carrego isso comigo assim. Sempre eu lembro disso. Ele diz que o chão, o solo da Canção Nova é tão fecundo, porque existe muita vida, muita oferta, muito sangue, até mesmo sofrimento de missionários que vão regando essa terra. É a oferta de vida. É a entrega de vida.
que vai fazendo com que esse solo seja fecundo. Existe um sentido para aquilo que nós vivemos aqui. As nossas dores, as nossas lutas. Você mesmo sabe que acompanha a Canção Nova, graças a Deus, através dos meios, fica mais fácil ainda a sua proximidade em saber daquilo que nos acontece. Pessoas que da Canção Nova adoecem, pessoas que têm dificuldade em casa, pessoas que vieram para cá, mas com o coração apertado por vezes estando aqui, sabendo que a sua família está passando por dificuldade, e aí ele tem que fazer aquele gesto de confiança e de entrega e de dar o seu sim novamente, acreditando que Deus proverá, que Deus cuidará de tudo. Nós perdemos pessoas. Recentemente, repito, você que acompanha, ficou sabendo que nós perdemos um jovem, um irmão de comunidade, o Augusto, de maneira repentina. Era até meu irmão no celibato, nós estávamos caminhando nesse ano no processo definitivo, no caminho que a gente vive de preparação para o nosso voto definitivo, para o nosso compromisso definitivo. E de repente, ele foi fazer o compromisso dele lá na eternidade. Falei, passou na frente, Augusto? Mas para dizer que nós estamos suscetíveis a essas realidades todas, de perda, de dor. E aí nós vamos sendo forjados. Nós vamos sendo santificados. São Paulo diz que ele tinha espinhos na carne, que ele rogou a Deus para que tirasse aqueles espinhos. Deus não tirou, porque naqueles espinhos tinham para quê? As dores e os sofrimentos também, no fundo, eles têm um para quê? Se nós soubermos oferecer, se nós soubermos viver. E correspondência de vocação, porta a dor, porta a cruz, mas porta a realização, porta a alegria da oferta e da entrega. Por isso eu quero aqui pedir ajuda agora de uns irmãos, para que a gente entenda melhor, por favor, aqui o Ricardo, a Regiane, o músico também, por favor, de vocês aqui, ou o Thiago também, tem 2 Thiagos aí, o que me está faltando aqui hoje é Thiago, pode vir aqui, por favor, pode ser isso. Os assistentes de palco aqui agora, Só para que a gente entenda aqui, para facilitar, não pode deixar ficar aqui do ladinho, isso, segura aqui as suas plaquinhas, Thiago. Isso, vem para cá. Aí, gente. Você não vai conseguir ler, mas eu vou traduzir para você, tá bom? Só para ajudar aqui na compreensão. Porque falar do carisma, gente, é como eu me sinto como uma criança diante de uma mina de ouro, da qual você precisa tentar extrair essa riqueza para mostrar para alguém, só que você se sente tão pequeno, tão insuficiente, que você não sabe como fazer isso. E eu só estou aqui não porque eu sou mais capaz. Se o Alexandre, que tem anos-luz na minha frente de comunidade de experiência, não se sente digno, quanto mais eu, tão novo. Mas sabe o que me faz estar aqui? É saber que, quem sabe, você jovem que está aí, se sinta tão pequeno e frágil. Deus está te chamando também, é por isso que eu estou aqui. Para falar com você, que está aí, que sente, quem sabe, incapaz, se sente pequeno diante de um chamado, saiba, Deus escolhe os pequenos. Eis um pequeno aqui, literalmente no tamanho e também no ser. Vamos trazer alguns princípios básicos, fundamentos da Canção Nova para que você entenda. Lembra da obra? Uma obra que tem uma finalidade, tem uma missão? Então, a Canção Nova ela tem um carisma. O que é esse carisma? É uma forma renovada e priorizante para favorecer a experiência pessoal do encontro pessoal com Jesus Cristo na eficácia do Espírito Santo. Complicado? Não. Olha só como é fácil. É uma forma renovada para favorecer essa experiência, esse encontro pessoal com Jesus na eficácia do Espírito. Isso é o carisma. Ele tem uma missão. Qual é a missão da Canção Nova? Evangelizar, comunicando Jesus e a vida nova que Ele veio nos trazer. Padre Jonas, todas as vezes ele repete, e ele salienta isso, e nos nossos documentos ele fala, a Canção Nova nasceu para a evangelização. Mas existe uma forma de evangelizar que é própria da Canção Nova, e que nós vamos entender. E o que é evangelizar? É comunicar Jesus e a vida nova que Ele nos trouxe. O Padre Jonas diz, Deus me fez comunicador. E comunicador não significa que você precisa estar com o microfone nas mãos. Comunicar Jesus é você transmitir esta vida nova da qual Ele veio trazer e da qual você experimenta. Porque o Padre Jonas vai nos dizer que evangelizar é dar uma vida que se vive. Não é nós nos enchermos de teorias. Não é apenas nós ir lá, lermos, nos aprofundarmos, precisamos fazer isso. Mas essa palavra estudada, conhecida, precisa gerar em mim transformação, da qual então eu transbordo em vivência, e isso é evangelização. É dar uma vida que se vive. E a finalidade da Canção Nova? A formação
de homens novos para o mundo novo através da evangelização, de modo a apressar a vinda gloriosa de Jesus. Preparar um povo e apressar a vinda gloriosa de Jesus. Quem aqui já ouviu o Padre Jonas falar sobre a segunda vinda de Jesus? Levanta a mão. Se não for o mais, ele é um dos tops. Dos homens de Deus que proclamam, que anunciam a vinda gloriosa de Jesus. E a Canção Nova foi criada para o fim dos tempos. A Canção Nova foi criada para preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. E o que apressa a vinda de Jesus? A minha santidade de vida. É isso que é cantado. Que a minha santidade de vida apresse o Senhor. Por isso eu devo preparar, mas também eu preciso me preparar para a segunda e gloriosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, meus assistentes, podem virar isso, já virou aí, ó. Muito bem, treinou bem. Olha só, portanto, tendo esta missão, a Canção Nova ela realiza e tem esse objetivo claro. E existem meios e existem as formas, e o Padre Jonas vai nos falar de 3 formas de evangelização. É a evangelização integral do ser, que é a pré-evangelização, que é para aqueles filhos que estão distantes de Deus, que não conhecem ainda a Deus. É aquela pré, e o nome já diz bem, é aquela pré de aproximar essas pessoas que estão distantes de Deus e ainda não conhecem, que só ouviram falar, ou quem sabe até nem ouviram. Depois nós vamos para a primeira evangelização, aquela evangelização que é aquela evangelização fundamental, onde a pessoa ela vai ter esta experiência com Cristo, onde ela vai viver a experiência da efusão do Espírito, onde a pessoa se abre para esta vida nova e inicia um processo lindo de conversão. E por fim, a fase da restauração do homem. Quer dizer o quê? Este homem que precisa, depois de se encontrar com Deus, aprofundar-se na sua cura, na sua libertação, na restauração da sua história, para que ele seja um homem novo, uma mulher nova, um homem santo, uma mulher santa. Então a Canção Nova ela engloba esses tipos de evangelização, na integralidade do ser. Por isso você vê aqui diversos tipos de acampamentos, com diferentes temáticas, de primeiro anúncio, de aprofundamento, encontros querigmáticos. Existem os programas que têm esta missão, de diferentes formas de expressão, mas de levar essa vida nova, de levar a evangelização, de transbordar de uma vida que se vive, que estamos lutando para viver. Mas tudo isso acontece com a ajuda daqueles que são chamados, porque a Canção Nova é feita de pessoas. Pode virar aí, a última placa, gente, prometo. Isso, a sua não tem mais uma não? Vira aí mais uma. Tem mais uma aí, vamos ver. Aí! Nós somos chamados a ser comunidade. Nosso primeiro chamado é viver em comunidade. E viver em comunidade é viver em comunidade, como diz Padre Jonas. É isso. É viver em comum, é compartilhar, não só das suas coisas materiais, mas compartilhar a vida. A comunidade é um ambiente propício onde tudo vem para fora. Os seus dons, os seus talentos, mas também as suas misérias, os seus limites. Nós quem o digamos, né? Tudo vem para fora. O ruim para poder trabalhar, o bom para poder ajudar, para a missão. Tudo que nós temos e somos é pela missão. Então nós somos chamados a viver em comunidade, o Padre Jonas diz, a comunidade é um meio propício para que esta restauração aconteça em nós. Nós que somos missionários aqui, para que então nós possamos comunicar aos outros, para que nós possamos falar aos outros, para que nós possamos levar Jesus aos outros. O Padre também usa esse exemplo dizendo que nós somos uma companhia de pesca, e que na companhia de pesca, cada um tem o seu trabalho, cada um ocupa o seu lugar. Tem aqueles que vão para o alto mar, tem aqueles que ficam aguardando o peixe chegar para limpar, para vender. É uma companhia de pesca, onde cada um precisa fazer bem feito o seu trabalho, para que o todo seja alcançado, para que a evangelização aconteça, para que a nossa missão aconteça. Cada um, ora nós estamos na frente das câmeras, ora nós estamos atrás das câmeras. Gente, aquilo que a gente vê na TV, sim, é vida, é verdade, só que se você for ver os bastidores aqui, você vai perceber que tem muita relação. Tem serviço de casa,
tem trabalhos, tem atividades internas, tem horas a fio nas escalas, tem um trabalho exigente e árduo, porque nós não podemos perder tempo, porque a comunidade Canção Nova é uma comunidade de trabalho, não dá para ter corpo mole, mas ao mesmo tempo é um trabalho que tem sentido, não é um fazer por fazer, não é um ativismo, existe um sentido no nosso trabalho, que é e precisa ser uma sede, uma gana por almas. O Padre Jonas nos ensina, é preciso termos gana pelas almas. É isso que nos impulsiona a continuar. Salvar quantas almas for possível, levar a salvação de Jesus a elas. E portanto, fazendo parte dessa companhia de pesca, o Padre Jonas vai nos dizer que nós precisamos ser profissionais de Deus. E profissionais no sentido literal da palavra. Eu preciso me profissionalizar, eu preciso me capacitar. Tudo aquilo que eu faço, se eu estudo, se eu faço curso, se eu me capacito, é tudo pela missão. É para a missão. Por isso tem missionários que estudam. Porque é um sonho pessoal? Não, porque é uma necessidade. Os meus sonhos então não são levados em consideração? Claro que são. É respeitado. Só que quando eu me oferto a Deus, eu estou disposto e aberto para cumprir a vontade dEle. Quem sabe eu vou precisar abrir mão disso, e eu venho com consciência para isso. Abrir mão se for preciso. Mas tudo o que eu faço, onde eu me profissionalizo, e eu preciso ser bom naquilo que eu faço, porque o trabalho de Deus é nobre. As almas merecem, as pessoas precisam ser alcançadas. Nós somos esta comunidade, uma companhia de pesca, e somos chamados a ser profissionais de Deus. E o que é o bacana em tudo isso? Podem largar as plaquinhas aqui. Eu vou pedir para que vocês venham aqui à frente agora. Agora eles vão dançar, estou brincando. Pode vir aqui à frente. Sabe o que é o bonito na comunidade? Quando a gente fala da vida comunitária, isso chama muita atenção das pessoas, né? Que nós pensamos, nossa, mas então na Canção Nova, né, todo mundo morre de amores. Sim, nós nos amamos. Mas também nós nos chocamos. Nossa, Tiago, mas as pessoas na Canção Nova discutem às vezes? Sim, é feito de gente. Mas aí existe um princípio de vida do qual nos remete e nos fala, é preciso viver reconciliado. É preciso viver a partilha e a transparência. Foi pela história que Deus foi sinalizando quais seriam os nossos princípios. O Padre Jonas não chegou lá um dia, sentou e fez, é isso. Foi se vivendo, o Padre foi colhendo de Deus, e foi então pontualizando depois, para que hoje a gente tenha clareza de como se vive na Canção Nova. Só que olha que interessante, estou com uma linha aqui, costureira conhece bem esse material aqui, vou até mostrar aqui para aproximar. Uma linha de costura, tão fina, mas que faz uma obra admirável nas mãos de quem sabe usar, né? Por exemplo, se for na minha, não vai servir para nada. Uma linha muito fina, segurei a ponta, Tiago. Imagina comigo que essa linha aqui se tratem de laço. Sabe aquele laço que você cria com pessoas? Quando você tem afeto por alguém, quando você tem simpatia por alguém, uma boa empatia, sabe? Então, isso aqui é os laços que a gente vive na vida, né? Então aqui. E a gente vai se conectando com pessoas. E vamos tendo laços. Pega mais um pedacinho aqui, pega mais um pedacinho aqui. Isso. E assim segue a vida. Nós vamos tendo laços. Isso é bom? Claro que é bom. É preciso cultivar na Canção Nova? Sim. Só que o Padre Jonas vai além. Ele nos diz, o que nos une é muito mais do que laços sensíveis. Porque se nós dependêssemos dos laços sensíveis para estarmos juntos, quem sabe nós não estaríamos. Na Canção Nova você vai encontrar pessoas que você tem mais afinidade, pessoas que você vai se tornar amigo e amiga, e outras pessoas das quais você não vai simpatizar tanto, mas que são irmãos, que Deus chamou também, como você foi chamado. Só que se eu me prender só naquilo que são os laços sensíveis, no sentimento que tenho pelo outro, a gente se limita demais. Não são laços sensíveis que nos unem, mas um carisma do qual nós somos chamados. Por isso os laços não deixam de existir. Mas dá a mão agora, com esse laço mesmo, Tiago, para a Regiane dá a mão para o Ricardo. Isso, pode largar o laço aqui. Segura. O que nos une é a certeza de um carisma do qual nós pertencemos. O Tiago tem uma história, a Regiane tem uma história, o Ricardo tem uma história. Viemos de diferentes lugares, de diferentes culturas, com diferente criação, com diferente educação, com diferentes dons. Temos laços entre nós? Temos. Mas é maior, é uma decisão
da qual eu me uno a esse meu irmão que está junto de mim. No seu estado de vida, na sua história, na sua realidade, mas nós nos fazemos um. A decisão em você dar a mão para alguém é sua. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Para eu dar a mão para alguém, precisa de uma atitude, de uma iniciativa. Por hora eu preciso estender um pouco mais a mão, mas nós somos chamados aqui na Canção Nova para vivermos juntos. Juntos. Sendo apoio, sendo suporte. O suportar não quer dizer eu aguento você, mas eu sou suporte para você, para te ajudar na sua caminhada. Por isso nós somos comunidade, para vivermos assim. Os laços sensíveis vão passar, mas se eles não existirem, eles não vão impedir de que nós sejamos quem somos. Comunidade, viver em comum. Tem uma mão aqui sobrando do lado, será que não é a sua que está faltando aqui? Ou será, quem sabe, não é a sua que está em casa? Você também queira fazer parte dessa companhia de pés que dá a mão, também aqui do lado, fazendo parte? Você que está aí ouvindo, quem sabe parou por acaso, ou quem sabe não está permitindo ouvir a Deus que está falando ou gritando com você? Nós somos uma comunidade, criada por Deus. E o Padre Jonas diz que nós fomos criados no mesmo ato criador, e que cada um virá ao seu tempo. Uns a mais tempo, outros a menos tempo, e também, quem sabe, seja o seu tempo em breve, ou logo, ou já. Obrigado, viu, gente? Uma salva de palmas para os assistentes aqui. Valeu. Deixa o laço aqui comigo. E o bonito de tudo isso na Canção Nova é nós entendermos que tudo nasceu de uma inspiração que Deus colocou no coração do Monsenhor Jonas. E que lá naquele dia, quando ele estava fazendo os encontros de catecumenato, impulsionado por Deus naquela viagem de trem, você que já leu a história da Canção Nova, e fica aqui a dica, Canção Nova é uma obra de Deus, ou o livro do Padre Jonas, Eu Acredito em Milagres, traduz, e se você se sente chamado à Canção Nova, #segue a dica, já comece lendo esses livros que você vai ter que ler. Ter que ler por quê? Para conhecer, leia, e vá se percebendo também nessa história, vá se percebendo como personagem dessa história. E quando o Padre Jonas vinha naquele trem, uma inquietude e um dilema interior começou a ser gerado nele. Imagina, gente, não existia comunidade. Claro que eu penso que até hoje não é fácil para um fundador chamar alguém, chamar pessoas, provocar pessoas para viverem em comunidade, mas imagina naquela época em que não se existia ainda. E aquele padre jovem, que realizava um trabalho com jovens, sentiu-se inquieto e lançou o desafio. E na história, o próprio padre conta para a gente, na hora que ele lançou o desafio daqueles que estavam dispostos a dar a sua vida para viverem juntos em comunidade, deixando casa, paz, trabalho, um monte de gente levantou empolgada, ele pediu para sentar de novo, porque ele disse, não, vocês não estão entendendo. E ele refez a pergunta, depois um número menor levantou. E dentre elas a Luzia, essa mulher de Deus, que está dando a sua vida, se consumindo pelo reino de Deus, nesta obra chamada Canção Nova, e que foi aquela companheira que Deus colocou ao lado do padre, depois veio o Eto, e todos os outros, e estão vindo, estão chegando, e naquele dilema interior, o padre lançou. O padre sabia do que ia dar? O Padre Jonas, ele é um profeta, só que ele não tinha consciência. Há poucos dias eu ouvi ele dizer isso, eu não sabia onde a gente ia chegar, mas já chegamos a um bom lugar, e Deus quer ainda mais, porque um coração de profeta vê sempre além, e os sonhos de Deus são grandes, é feito de coisas simples e pequenas, com gente pequena, mas o sonho é grande, a meta é grande, o objetivo é grande, e ele lançou esse convite, e lançando esse convite, então, aqueles primeiros 12 vieram, e começaram a viver, e as coisas ali foram acontecendo, a vivência no cotidiano foi mostrando qual seria a forma de viver na Canção Nova, de que maneira. Mas como que o Padre Jonas chegou a esse ponto? Antes mesmo de fazer um chamado, quando um dia ele foi chamado lá por Dom Afonso Antônio de Miranda, ele foi chamado e recebeu nas mãos um documento.
evangelho anunciante. E ele disse, faça alguma coisa, comece pelos jovens, porque pelos jovens é mais fácil. E aí ele começou os encontros, o catecumenato, o Maranatá, a Bíblia no meu dia a dia que nós conhecemos hoje, mas que nos inícios foi chamado da Bíblia foi escrita para você. Você conhece esse método? Conhece? Então, nasceu para a evangelização, por causa da evangelização. Tudo foi acontecendo por causa desse ardor que o padre trazia dentro de si e dessa missão que Deus imprimiu no coração dele e que ele compartilhou com outros que também, de maneira comum, vieram porque também portavam e portam este carisma. E depois de lançar as redes, começaram a viver em comunidade. E Deus foi falando concretamente. Quando o padre se perguntava de que maneira específica a Canção Nova vai evangelizar, começou a ganhar gravador de rolo, começou a ganhar aparelhagem de som. Concretamente Deus foi mostrando para o padre, para aqueles primeiros da comunidade, qual era a via, qual era o caminho que eles iam realizar a sua missão. E os meios de comunicação começaram a aparecer. Começou a se salientar de que maneira, quais os meios Deus estava dando para a Canção Nova, para ela evangelizar. E até hoje está aí, concretamente. Só pelos meios de comunicação? Não. Preferencialmente por eles, porque foram os meios que Deus nos deu, mas não exclusivamente. Porque a Canção Nova também realiza o seu trabalho na área social, na educação, nos seus diversos meios que Deus vai suscitando e virá suscitar. Mas a Canção Nova está neste tempo, por escolha de Deus, cumprindo a sua missão. E aquele mesmo chamado que o próprio Jesus fez a Mateus, continua a acontecer, agora através de pessoas, como foi com o Padre Jonas, boca de Deus, voz de Deus, para aqueles que Jesus está chamando, estava e está chamando. Porque a correspondência de um chamado, de uma vocação, não é simplesmente você dizer, sim, eu dei meu sim, é diário. Todos os dias você precisa dizer o seu sim de novo. Todos os dias você precisa levantar da cama e dizer, estou assumindo, reassumindo a minha vocação, a minha consagração, a minha pertença a Deus. E olhando para a história que vai se evidenciando, e nós vamos percebendo, e o Padre Jonas foi fazendo a leitura, e percebendo de que forma se viveria na Canção Nova. Os princípios de vida nasceram daí. E agora, traga para a sua realidade. Tiago, como é que eu percebo e sei que Deus está me chamando? De que maneira? Que hora que o anjo desce? Me fala. Que hora que o anjo desce, como aconteceu lá na Anunciação, né? Desce um anjo batendo asa. Então, meu filho, minha filha, você é chamado para tal lugar. Ilusão. Isso foi o método que Deus usou com Nossa Senhora. Conosco, Deus tem uma maneira particular de falar com cada um. Então, olha só, chamado e vocação não surge do dia para a noite. O que acontece é um despertar, porque por vezes a gente pode estar dormindo, mas ele já está dentro de nós. Primeira coisa, você precisa perceber as evidências na sua história, porque já não está dentro de nós, faz parte da nossa identidade profunda. Nós nascemos com um chamado para um carisma, aqueles que são chamados a viver desta forma. Então, dentro de você é preciso descobrir. Quando você se abre a isso, então você começa a perceber as evidências. Olhe para a sua história. Tenha coragem de olhar para as suas aspirações profundas que você traz. O que você deseja realmente? O que você anseia? Você acha que a sua vida se resume a nascer, crescer, estudar, trabalhar, ter filhos, casar, morrer? Bye bye? Não estou diminuindo isso. Você que vive isso, não nasceu só para viver desta forma, você nasceu para amar desta forma, para ser santo desta forma, dê sentido a essa luta. Mas seria muito pouco a gente resumir que a nossa vida é nascer, viver e morrer. Não, nós temos uma eternidade. Se você é jovem e está aqui, já se questionou, já se perguntou, o que você aspira? O fato de, quem sabe, você está aqui sentado agora, ou acompanhando em casa, por acaso ou propositalmente, não sei, é porque alguma inquietude está dentro de você. Se você veio para provocação, veio para passar tempo, não tinha o que fazer,
Eu sei que você aproveitaria seu tempo de outras maneiras. Se você está aqui, alguma coisa tem, que pode ser um sim ou pode ser um não a Canção Nova, ou pode ser um outro carisma, mas você está aqui. Se é na Canção Nova, bem-vindo, bem-vinda. Dê o seu passo. Mas e o anjo, Tiago, que hora aparece? Não vai aparecer o anjo. Olha para as evidências da sua história, olha para as aspirações profundas que você traz, e perceba se você se identifica com a forma de viver na Canção Nova. Claro que isso é durante um longo período, longo, né, teoricamente, mas no mínimo de 2 anos de caminho vocacional, para você conhecer o carisma, para você não corresponder de maneira errada no lugar errado. Por isso que é prudente o caminho vocacional, porque é a sua vida que está em jogo. É uma escolha que vai envolver a sua vida toda. Olhe para a sua história, olhe para as aspirações profundas que você traz dentro de si. Perceba-se. Não tenha medo de se perceber, de olhar para dentro de você. Onde você se identifica? Quais os sinais concretos que Deus está dando e falando com você? Deus fala com a gente, no seu interior, através da vida de oração, principalmente pela palavra, pelas pessoas, pelos fatos. Junta as peças do quebra-cabeça e perceba que imagem vai sair aí. Será que é uma pombinha? Com as mãos unidas assim? Será que é a Canção Nova ou é outra? Junta as peças. Beleza, Tiago, juntei, estou vendo o que é, e agora eu tenho certeza. Não. Dê o próximo passo. Às vezes a gente se desespera. Claro que a gente precisa fazer os cálculos pensando no todo, mas o que Deus pede para a gente é um passo de cada vez. Deus respeita os nossos limites, nós somos seres humanos. Gosto sempre de dizer, quando falo de vocação, eu sempre digo isso. Qual é o próximo passo que você precisa dar? É escrever uma carta? É ler um livro? É conhecer alguém para partilhar? É conhecer esse carisma? Dê um passo. Deus nunca vai violar a sua liberdade, nunca. Mas Ele vai te provocar. Ele é provocador. E provoca, e provoca. Se você faz de conta que não escuta, Ele continua a provocar. Continua a cutucar. Continua a incomodar. Eu abri mão de muitos sonhos que eu tinha. Repito, louváveis eles eram. Mas eu não posso mensurar tudo que eu ganhei em Deus. E o quanto eu sou feliz e realizado. Na minha vocação ao Carisma Canção Nova, no meu estado de vida agora mais certo do que nunca, eu quero ser de Deus e quero consumir minha vida por Deus, até o fim. Eu fiz uma escolha interior junto a Deus um dia rezando e disse: Jesus, eu sei que a fé é um grande desafio para ser vivido, e ela precisa ser cultivada. Mas deixa eu dizer para o Senhor, mesmo quando a minha fé vacilar ou esmorecer, eu escolho morrer acreditando. Eu escolho morrer acreditando, mesmo contra todas as evidências que estejam ao meu derredor. Eu vou crer até o fim. Que bom. Isso é porque você comunga também disso. É isso, é viver de fé. Viver uma vocação, por vezes, é você dar alguns passos no escuro. Mas uma vela vai aparecer na frente depois que você dá o passo. E com o Padre Jonas a gente aprende a ser assim, na ousadia da evangelização. Dando duro, dando tudo que eu tenho, tudo que eu posso. Ele sempre nos diz que ele quer terminar os seus dias como Dom Bosco, se consumindo. E nós também precisamos comungar, nos consumindo pelo reino. Descanso nós vamos ter lá na eternidade. Na Canção Nova a gente descansa, claro. Não muito assim, mas descansa. Mas enquanto nós estamos aqui, eu quero dar tudo, eu quero dar minha juventude, a força e a potencialidade que há aqui dentro como jovem. Que bom poder dizer que eu gastei, estou gastando os melhores anos, estou dizendo melhores anos, não porque a terceira idade não seja, tá, gente? Porque dizem que é a melhor, mas eu não cheguei lá, não posso dizer, tá? Que é a melhor idade. Mas a minha juventude, que eu sei que é muito boa e que eu percebo todo o vigor, o entusiasmo, eu quero consumir por Deus e ponto. Ponto. Sem medo de dizer: Jesus,
E se for para perder-me, leva-me de uma vez. Mas eu quero gastar a minha vida, porque existem almas a ser salvas, a começar da minha. E depois de muitos anos, não tantos, né? Só estou a 9, mas de alguns bons anos na Canção Nova, eu entendi que Deus me chamava para colaborar na Canção Nova. Tem a minha parte de contribuição nesse carisma. Mas a grande descoberta que eu fiz na minha vida é de que mais do que a Canção Nova precisar de mim, sou eu que preciso dela. Sou eu que preciso da Canção Nova. Por tudo que Deus já fez em mim, por tudo que Deus já trabalhou em mim, nesse carisma. Gente, aquilo que nós comunicamos aqui, ou nós comunicamos porque estamos lutando para viver, ou porque já vivenciamos, ou que aspiramos viver, nós estamos na luta junto com você. A gente está na luta, na raça, contando com a graça. É assim que nós estamos. Então eu sei de tudo aquilo que a Canção Nova já fez e tem para fazer em mim, o carisma dentro de mim. Eu sou a primeira pessoa que preciso estar aberto para que Ele faça e realize. E eu quero ser esse homem novo. Eu quero cumprir esta missão de comunicar Jesus e a vida nova que Ele veio trazer. Eu quero levar a bom termo minha missão. Qual é a sua missão? Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Não queira dar as migalhas para Deus. Não queira dar os restos para Deus, que Ele já deu tudo por você. Não tenha medo de dar tudo pelo tudo. Não tenha medo de achar que os seus dias serão perdidos se você é chamado. A gente começa a experimentar na vida o cêntuplo, com perseguições, a palavra diz, é bem clara. Mas o cêntuplo de Deus nas nossas vidas, queira experimentar, queira vivenciar. Qual é o próximo passo que você tem para dar? Qual é? Deus te chama? Está esperando o quê? Se Deus está te falando a tempo, quer dizer que Ele só está esperando. Sabe que existe uma hora que Deus silencia? Eu vivi isso no meu celibato. Deus mostrou, Deus sinalizou, falou tudo o que precisava falar. Aí uma hora Ele parou. Aí eu pensei, não deve ser, né? Era coisa da minha cabeça. Aí Deus falou, na verdade eu já falei tudo o que eu tinha para falar, agora você que escolhe. Cri, cri, cri. Era a parte que me cabia. Você está atrás de respostas? Que bom, Deus já te deu? Então faça a sua parte. Ninguém vai fazer por você. Nem Deus pode fazer a parte que compete a você. Mas venha para querer ser santo. Venha para querer dar a sua vida. Venha para se ofertar inteiramente, sabendo da cruz, sabendo das renúncias, mas também sabendo da felicidade que você vai encontrar se você escolher se entregar por Ele. E aí, se Deus te chama, e aí? O que você vai fazer da sua vida? Você é quem vai responder. Fica de pé. Nós aprendemos também na Canção Nova que nós comunicamos esta vida da qual nós vivenciamos e experimentamos. Mas nós nunca terminamos nada sem rezar, porque nós sabemos que aí está o efeito. Deus fala e faz quando estamos pregando, quando estamos testemunhando, mas é levar um povo à experiência concreta com Deus que vai transformar a vida. Por isso, feche os seus olhos onde você está agora, nesses minutos que nos restam. E responda para si mesmo. Onde Deus me chama? O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? Não tenha medo agora de questionar Deus. Na sua realidade, de jovem, de pai, de mãe, de avô, de solteiro, casado. Onde Deus me quer? Quem sabe hoje você precisa ressignificar a sua vocação. Sentir-se chamado de novo. Escute Deus que te chama de novo.
Quem sabe você precisa encontrar, porque você nunca se abriu por medo de não dar conta, por medo de não conseguir corresponder. Mas saiba, se você se decide, a graça de Deus não lhe falta. E Jesus está dando a graça, isso é concreto para muitos aqui, de darem o passo que precisam dar. Ele está dando para você a graça necessária, para que você hoje tenha uma iniciativa concreta. Dê o seu passo. E canta esta canção, que um dia falou e fala comigo. E quem sabe agora, Deus se utilize também para falar contigo, com você. Entregue-se e escute Deus, que fala com você. Vem o Senhor me ofertar, a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Vem o Senhor me ofertar, a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Um consagrado para amar, um consagrado para se doar, um amor que tudo suporta, um amor que não dá pra improvisar. Um consagrado para amar, um consagrado pra se doar, um amor que não busca interesse seu, é o mais puro amor, o amor de Deus. E dê a sua resposta aí onde você está, nestes pequenos minutos. Fale com Deus agora. Sim, fale com Ele, é você e Ele nesta hora. Diante de tudo que você ouviu até aqui, nesta manhã, ativamente, tome postura agora. Reaja frente às provocações que Deus foi fazendo ao seu coração. O que você tem a dizer a Deus nesta hora? Fale como um filho que se abre para escutar o seu pai. Diga daquilo que hoje você precisa, quem sabe para corresponder, o que lhe falta, o que lhe é necessário. Eis-me aqui, Jesus. Renova as nossas vocações. Chama, Senhor, e acorda, desperta aqueles que hoje precisam se abrir e perceber que são chamados. Reanime e revitaliza aqueles que já encontraram a sua vocação. Sim, Senhor, que nós possamos reassumir e nos posicionar, assumir a nossa vida nas mãos e corresponder, porque somos consagrados para amar, Senhor. Um consagrado para amar, um consagrado para se doar, um amor que tudo suporta, um amor que não dá pra improvisar. Um consagrado para amar, um consagrado pra se doar, um amor que não busca interesse seu, é
é o mais puro amor, o amor de Deus. E com a mão assim no seu coração, como você está, enquanto o Tiago rezava, me vinha que alguns se sentem indignos de serem chamados por Deus, indignos de merecerem que Deus olhe para você e te chame. Mas a verdade é que, como o Tiago foi seguindo durante toda a pregação, trazendo também o exemplo de Mateus, o dele, o meu, nós que estamos aqui na Canção Nova, Deus não quis escolher os grandes, os mais inteligentes, os melhores, porque, como diz a palavra em Mateus 9, que o Tiago nos trouxe, Deus quer cuidar dos doentes. Esses somos cada um de nós. E como o Padre Jonas costuma dizer pra gente aqui na Canção Nova também, Deus tirou a gente do mundo para que a gente não estragasse mais o mundo. Então Ele nos fez consagrados. Nessa manhã, nesse fim de oração, de pregação, deixe Deus conduzir os seus passos e tenha certeza da imensidão de amor desse Deus. É tão grande, que Ele não vê a pequenez dos nossos pecados, dos nossos limites, mas Ele enxerga a grandeza de quem podemos ser nas mãos dEle. Então por isso estamos aqui. Dê o seu sim a Deus, dê o seu sim de verdade. Jesus passou e olhou para Mateus e viu que aquele homem podia ganhar muito dinheiro ali, mas ele enxergou além e percebeu que Mateus podia ganhar muitas almas para o céu, e por isso o chamou. Então não fique aí nos limites até mesmo da sua profissão. Deus tem e quer mais de você, meu irmão, minha irmã. Deus quer uma consagração, Deus quer intimidade, Deus quer compromisso. Renove o seu sim nessa hora e diga ao Senhor que a sua vontade se faça em mim, Jesus, que a sua vontade se cumpra em minha vida, como Maria disse, exatamente como Maria disse, que seja feita a vossa vontade, Senhor. Um consagrado para amar, um consagrado para se doar, um amor que tudo suporta, um amor que não dá pra improvisar, um consagrado para amar, um consagrado pra se doar, um amor que não busca interesse seu, é o mais puro amor, o amor de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!